Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Comissão de Divulgação Científica para mais uma entrevista e hoje nós contamos com a presença da Lohane Beltrame, aluna da Biotech 2017, quase formada já. É, e antes de começar aqui, eu queria passar o recadinho do Rander, né, que ele sempre pede, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem para dar engajamento ou para dar sugestões, fiquem à vontade, sigam as nossas outras redes, estamos no Instagram, no Twitter e, se eu não estou enganado, no Facebook. E é isso, dos recados do Rander. Tudo bem, Lohane? Oi, bom dia, tudo bem? A Lohane concluiu recentemente o TCC dela e esse será o tema da nossa conversa hoje. Você poderia começar falando sobre o tema do TCC, como você chegou a esse tema, contar um pouco das ideias iniciais. Bom, desde o fundamental eu tenho muito interesse pela área ambiental, que foi algo que eu me surpreendi quando eu entrei, né, no curso técnico em biotecnologia, que eu não sabia das áreas de atuação da biotecnologia. E quando eu descobri que a biotecnologia poderia atuar na área ambiental, o meu interesse e o meu foco foi diretamente para essa área. Mas até o terceiro ano eu não tinha ideia do que eu iria fazer em um TCC na área ambiental, por não conhecer muito sobre a atuação da biotecnologia na área, mas desde esse período eu já tinha algumas disciplinas que eu tinha muito interesse também em estudar e estar aprofundando algumas coisas, que era a microbiologia, que a gente teve no segundo ano, e no terceiro ano eu tive a biologia molecular, que ganhou totalmente meu coração pela área de atuação. E aí foi que eu conversei com o professor, né, o professor Daniel, e a gente foi conversando sobre TCC e sobre como eu poderia desenvolver um TCC na área ambiental que envolvesse biologia molecular. E aí, no quarto ano, a gente definiu que iria fazer uma análise de biologia molecular, né, que seria a técnica do DNA cometa, e para isso a gente precisaria fazer coletas e atividade prática. Só que veio a pandemia, e aí os rumos do TCC mudaram totalmente, e foi um pouco frustrante no começo, porque eu estava muito ansiosa e queria muito fazer alguma coisa prática que envolvesse biotecnologia ambiental. Mas, então foi um percurso um pouco difícil de aceitar ter que mudar de tema e tirar toda aquela parte prática e ir para algo que eu ficaria só sentada na frente do computador pensando sobre o assunto. E aí, então, o professor Daniel sugeriu de fazer uma revisão sistemática sobre os trabalhos de biotecnologia ambiental publicados no norte do Paraná. E aí foi algo que eu estranhei um pouco, porque até então eu não conhecia a revisão sistemática, mas com o desenvolvimento do trabalho eu comecei a gostar muito e aprendi muita coisa sobre o assunto. Então acabou que eu acho que eu gostei tanto desse TCC quanto eu gostaria se fizesse a prática. Muito interessante essa jornada que foi por adaptação, mas no fim das contas chama interesse, esse tipo de situação acaba sendo sempre interessante. E eu sou meio desconhecedor também. A revisão sistemática é aquela que a metodologia que para se representar utiliza a pirâmide, não é? Isso. Tem várias formas de se desenvolver a revisão sistemática, uma delas é a TRID, e tem vários métodos para se desenvolver as revisões sistemáticas. Só que uma dificuldade que a gente encontrou logo no começo é de que as revisões sistemáticas elas se restringiam apenas à área da saúde. Então, foi uma coisa que a gente pensou em trazer para a área ambiental também, já que ela oferece dados e recursos extremamente importantes e relevantes para se conhecer o desenvolvimento das pesquisas, as metodologias utilizadas e os resultados alcançados.
Muito obrigado por essa informação, porque a gente provavelmente quem vai assistir talvez não soubesse também. Agora é o seu momento, agora você pode contar a sua experiência toda no desenvolvimento e fique livre para ir contando. Bom, primeiramente, a gente quis definir muito bem a biotecnologia ambiental e a biotecnologia para entender as formas com que ela atua e os métodos utilizados. Bom, de maneira geral, a biotecnologia, no todo, é a ciência que se utiliza de organismos ou parte deles para desenvolver um produto ou uma técnica. Partindo disso, a biotecnologia ambiental, ela pode atuar de três maneiras: na prevenção, recuperação e monitoramento dos ecossistemas através de organismos ou técnicas desenvolvidas. E essas técnicas, elas podem se utilizar da engenharia genética e diversas outras áreas do conhecimento. Então, esse é um importante fator a se destacar sobre a biotecnologia, porque ela é uma área muito interdisciplinar que quando a gente foi fazer a pesquisa dos artigos, foi algo que deu um pouco de trabalho, porque a gente precisa definir alguns descritores que caracterizassem a biotecnologia ambiental, e por ser uma área muito ampla e uma área interdisciplinar, abrangia muita coisa que realmente não se encaixava em biotecnologia. Então, os objetivos do meu trabalho eram identificar como a biotecnologia tem atuado no norte do Paraná nos últimos 10 anos, e quais os biomarcadores e bioindicadores eram mais utilizados nas três maneiras de atuação da biotecnologia. A metodologia foi foi a parte que eu considero mais complicada de se desenvolver e de se definir do meu TCC, porque ela precisava estar muito bem detalhada para ter resultados que realmente refletissem o cenário da biotecnologia no norte do Paraná. Então, a gente começou primeiro definindo a área que a gente gostaria de estudar do Paraná, porque estudar o Paraná como um todo seria uma quantidade muito grande de artigos, o que seria inviável fazer no tempo que eu teria para desenvolver o TCC e de se fazer sozinho. Se talvez fosse um TCC em dupla, poderia ter sido feito de uma maneira mais fácil, né? Porque poderia dividir os trabalhos. Então, após definir a área, né, de atuação da biotecnologia, que foi o norte do Paraná, a gente definiu alguns critérios de inclusão e exclusão dos artigos, que seriam considerados apenas os artigos que foram confeccionados nos últimos 10 anos, no caso, a partir de 2010, que estivessem em inglês, né, por ser a língua, né, que é mais fácil o acesso de todo mundo, né, e que fossem revisados por pares e que contemplasse a atuação da biotecnologia ambiental de maneira direta, que não fosse, sei lá, um trabalho de ecologia que não se utiliza de nenhuma das técnicas da biotecnologia, mas que tivesse considerado lá pelo periódico CAPES como um trabalho de biotecnologia. Então, a partir disso, a pesquisa dos artigos foi feita no site da periódico da CAPES, então eu fui analisando e avaliando os títulos e resumo de cada trabalho para ver se eles se encaixavam dentro da biotecnologia ambiental e da sua área de atuação e se faziam a utilização de biomarcadores e bioindicadores. Aí, a partir disso, foram feitas várias revisões, várias pesquisas com vários escritores diferentes para que abrangesse ainda mais a atuação da biotecnologia e se obtiveram poucos trabalhos, o que eu já esperava sobre, porque a biotecnologia é uma ciência recente, é uma ciência que ainda está em desenvolvimento, então seria comum acontecer de ter poucos trabalhos sobre a sua atuação. E aí, partindo dos artigos que foram selecionados, foi feita a leitura na íntegra de todos eles, tendo o objetivo de conhecer a metodologia aplicada, a universidade que trabalhou na cooperação e no desenvolvimento daquele artigo, os autores que estavam relacionados ao trabalho,
e também identificar os biomarcadores e os bioindicadores utilizados e para o que eles foram utilizados, quais das áreas de atuação da biotecnologia eles foram utilizados. E também os resultados, aquele trabalho que eu estou analisando, ele teve isso como resultado, porque o objetivo dele foi aquele, e ele conseguiu responder de forma fidedigna a metodologia, ele conseguiu realmente responder aquilo que ele se propôs, ou não, por uma falha na metodologia, ele não conseguiu chegar naquele resultado, ou sim, ele conseguiu e ainda conseguiu descobrir uma falha na metodologia que poderia ser melhorada. Então, a revisão sistemática, ela se caracteriza, né, por ser a leitura, a avaliação de vários artigos, e a partir disso, separar eles, agrupá-los, de acordo com os que são semelhantes, ou os que não têm semelhança nenhuma, ou que têm a semelhança apenas na metodologia, no organismo utilizado. Então, durante o desenvolvimento do trabalho, eu pude perceber que as universidades que mais realizaram trabalho sobre biotecnologia ambiental no norte do Paraná, principalmente foram a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina, mas também havia universidades e autores de universidades que não se localizavam no Paraná, mas um padrão que foi observado é que as universidades que mais realizaram trabalho na área foram as que se localizam geograficamente mais próximas ao norte do Paraná ou à Universidade Federal do Paraná, que além de possuir diversos campos no Paraná, se localiza no estado do Paraná. Então, partindo disso e da análise dos artigos com relação aos conhecimentos da biotecnologia ambiental e da sua atuação, pode-se perceber que, por mais que os artigos não se tratassem de uma mesma metodologia, de uma mesma técnica e de um mesmo organismo empregado, eles possuíam características muito semelhantes. A maioria dos artigos estava relacionada a corpos d'água. Então, a gente observa um padrão que a maioria dos artigos fazem estudos relacionados a rios e riachos. O que isso já é uma das fragilidades da biotecnologia ambiental no norte do Paraná, porque como ecossistema a gente não tem só os rios e os lagos, também tem o solo, tem outros tipos de poluição que, por mais que não afetam diretamente os rios, acabam chegando nos rios. E também com relação às semelhanças, né, dos trabalhos, como eu falei anteriormente, por mais que eles não fossem a mesma metodologia, o mesmo organismo, foi possível de se observar um padrão metodológico e científico, com relação da avaliação do local, com parâmetros físicos, biológicos e químicos, para a descrição da área, para o autor e para o pesquisador entender como estava aquele local no momento da análise e o que aquilo pode gerar de impacto nos organismos, né, nos bioindicadores, e o que aquilo pode influenciar nos resultados dos biomarcadores aplicados naqueles organismos. Então, basicamente foi isso. Acredito que, como infelizmente a gente pode esperar, havia contaminação nos locais, havia degradação ambiental, e aí que está a importância da biotecnologia por ser tão interdisciplinar, em avaliar a qualidade daquele local, porque de acordo com as pesquisas, alguns métodos convencionais de remediação, tratamento dos ecossistemas não são tão eficientes quanto as técnicas biotecnológicas. Só que o problema das técnicas biotecnológicas é que elas ainda estão em processo de desenvolvimento, às vezes elas demoram um tempo muito grande se comparado aos métodos aplicados, mas em muitos casos elas podem ser mais baratas, terem um melhor custo-benefício e remediarem e tratarem o problema de maneira mais eficiente do que os métodos aplicados. Mas isso é algo que eu espero que melhore com o tempo, né? Porque, como eu trabalho, eu pude perceber que tem muito local sendo degradado por diversas fontes de contaminação, e isso traz impactos não só para aquele ambiente que está sendo analisado, mas para a gente, né? Uma hora aquela contaminação vai ter interferência na nossa realidade, vai trazer algum problema para a gente,
porque não é só as empresas, as indústrias, utilizarem daqueles recursos e deixarem lá, ou tratar depois. Ah, eu vou ali e vou jogar esses efluentes naquele rio e depois eu trato. Às vezes, nessa de tentar prevenir, remediar o dano depois, espécies podem sofrer mutações, espécies podem ser perdidas, um ecossistema inteiro pode ser desestabilizado e pode não voltar às condições anteriores por conta de eu querer tratar depois e lidar com as consequências depois. Então, o adequado seria, né, que a biotecnologia atuasse no monitoramento dos ecossistemas, porque uma vez que você monitora, você tem um controle diário, mensal, semanal, anual, sobre como está a situação daquele local, e você pode intervir de modo com que os organismos sozinhos consigam continuar o processo natural deles, sem fazer com que os danos sejam muito nocivos àqueles organismos e até mesmo a nós. Então, é algo que ainda precisa ser explorado, é algo que ainda precisa estar na consciência das pessoas, é algo que precisa se conscientizar com relação a empresas e as pessoas que, às vezes, acham que o meio ambiente vai existir para sempre, ou que o que elas estão fazendo não vai ter nenhum impacto, mas se cada pessoa que faz um pouquinho, porque o que eu estou fazendo não vai fazer diferença, se todo mundo fizer igual como faz, as proporções vão ser muito maiores, os impactos vão ser muito maiores. Então, a biotecnologia, como ainda está em desenvolvimento, também pode auxiliar, né, na conscientização das pessoas. Não só a biotecnologia, outras áreas do conhecimento, também, tipo, como a sociologia, enfim, também pode estar auxiliando na conscientização das pessoas de que aquele impacto causado ali vai me trazer consequências não só para mim, mas para os organismos, talvez para a economia, para questões políticas, porque as questões ambientais elas não se restringem apenas ao peixinho que vive dentro do rio. Tem muita coisa que envolve as questões ambientais, tem muita coisa que envolve o meio ambiente. E eu acho que seria isso, de maneira geral, sobre a biotecnologia ambiental. E é isso. Nossa, é muito interessante todo esse tema, toda essa proposta, essas colocações, ainda mais que tem sido colocado cada vez mais em evidência esse debate sobre ecossistema, de estarem cada vez mais desestabilizados. E eu não sei, eu achei o seu trabalho muito incrível, assim, muito. Acho que dá início a um ótimo debate, uma ótima proposta, e que realmente a biotecnologia cada vez mais possa estudar essa área, perceba a relevância dessa área. Bom, creio que é isso. É isso, né? Você Sim. falou do seu tudo que tinha que falar. Muito obrigado pela sua disposição para vir aqui falar um pouco sobre, apresentar. Obrigado pela sua contribuição ao projeto. E é isso. Eu agradeço pela oportunidade que vocês estão oferecendo para todos os alunos da minha sala e para, né, a oportunidade e a importância da divulgação científica que vocês estão fazendo. Eu também queria deixar que, tipo, para as outras pessoas que vão fazer TCC de biotecnologia e querem fazer área ambiental, as revisões sistemáticas elas podem ser feitas em diversas áreas, né, do conhecimento. E, bom, eu só fiz o norte do Paraná, ainda tem as outras mesorregiões do Paraná para ser feita, né? Então, caso alguém tenha um interesse na área, tá aí, tem uma oportunidade para estar conhecendo sobre a pesquisa em biotecnologia no Paraná como um todo.
Que fique aí esse incentivo, então. Bom, até a próxima, gente. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.